E aí, taurinos, como é que estamos? Bora para mais uma leitura? Dessa vez uma leitura de amor, tentando descobrir quem é o seu próximo amor. Vamos ver o que o tarô revela, tá bom? Lembrando que essa leitura é atemporal pelo fato de que a gente sempre depende do momento que os guias de vocês trazem vocês até esse vídeo. Ou da sinetinha do YouTube, para quem tem ativado, tá? Vamos sentir aqui o que é que vem pro taurino. Eu escutei antes de vir fazer a leitura de vocês, quando eu estava meditando, eles estavam me falando sobre autorresponsabilidade. Vamos ver se fala alguma coisa a respeito disso na leitura, tá? Mas é muito a ideia de entender que você é responsável por aquilo que você atrai para sua vida, mas também daquilo que você faz na sua vida. É muito sobre que tipo de resposta você dá para cada situação, tá? Vamos ver do que se trata. Pelo jeito de coisa boa. 3 de copas, tá? E com essa luz não vai dar para ver. Não, tá tranquilo. Então, 3 de copas é muito eu estando numa fase ou entrando em uma fase em que eu tenho muito o que comemorar. Talvez seja essa tal autorrealização, essa tal autorresponsabilidade que eu finalmente consegui entender. De que não é o outro que vai trazer a felicidade para mim, não é Deus, não é o universo. Ou eu construo essa felicidade com meus próprios passos, com minhas próprias atitudes e com o meu próprio entendimento das coisas, ou talvez eu nunca seja feliz. Não vai chegar. A felicidade não vai chegar. Eu construo a felicidade, tá? Vou parar de alimentar ciclos que não me favorecem. Vou fechar ciclos que me trazem dor de cabeça, que não ressoam mais com aquilo que eu quero para minha vida. A partir desse entendimento das coisas, eu vou percebendo em mim novos motivos para celebrar quem eu sou. Eu amo a ideia de chegar em um ponto em que eu tô tão feliz com o que eu sou, tão feliz com a maneira com que eu penso, tão feliz com a maneira com que eu reajo às coisas, que me resta celebrar quem eu sou. Esse é o ponto máximo da evolução, tá? No sentido 3D, aqui no sentido Terra. Eu perceber que, apesar de tudo, de todos e de todas as circunstâncias, eu tenho que ser grato por quem eu sou. É aquela energia de contentamento que o yoga sempre fala. Eu estar contente com quem eu sou, apesar de eu ter certas sombras, isso independe. Eu estar contente com a vida que eu manifestei, apesar de ela ser imperfeita. Eu estar contente com a maneira com que eu sinto as coisas, embora às vezes não seja uma maneira equilibrada. É eu estar contente onde estou. Aí eu consigo balancear aquela balança interna da paz, sabe? É eu entender que tá tudo bem eu ter certas sombras. O que eu não posso é me destruir em autocrítica e não construir internamente para mim mesmo. Falando em balança, no fundo do baralho, a gente tem os 6 de ouros, falando que talvez o taurino tenha passado por um período em que estava dando muito pouco para si, dando muito pouca atenção pro interno, dando muita atenção pro que eu preciso, aliás, dando muito pouca atenção pro que eu preciso, pouca atenção pras minhas emoções. Às vezes eu me coloco em situações que eu nem queria estar, às vezes eu me coloco em companhia de pessoas que eu nem quero. Às vezes eu estou em situações que me são maléficas simplesmente porque, ai, não quero deixar um amigo na mão, ai, esse é meu dever fazer. Quando, na verdade, nossa primeira missão é ser feliz. E para começar a ser feliz, a gente tem que evitar.
de entrar em enrascadas. Princípio do auto-amor, começo do auto-amor, tá? Evitar quem eu não quero, evitar o que eu não quero, aprender a impor limites, aprender a dizer não, tá? Por quê? Porque se você continuar dando pouca atenção ao que você realmente quer, você vai continuar recebendo pouca atenção. Você já passou por uma situação aqui em que você estava recebendo pouco afetivamente e isso era porque você estava dando pouco afetivamente para você mesma ou mesmo, tá? Seguindo, ainda assim essa situação ensinou você, no fundo do baralho um as de paus, já vou falar sobre, ensinou você que independente de tudo isso que aconteceu, existem motivos para celebrar. Seja com bons amigos, seja sozinho, seja com a família, com a prima, com a irmã, com a concunhada, com o cachorro, com o gato e com a galinha. Com quem você quiser ou mesmo sozinho, como eu disse. Por quê? Porque antes uma solidão bem aproveitada do que em companhias que trazem aquelas situações desagradáveis onde eu não quero estar. Sempre há um amigo leal, sempre há um familiar leal que vai estar feliz com o que a gente conseguiu de crescimento interno. Há uma nova paixão surgindo, tá? Talvez não seja amorosa, mas é um novo início apaixonado. Eu posso iniciar uma paixão por uma nova profissão, por um novo curso. Às vezes eu iniciei uma nova paixão pela vida e eu sinto que é o caso aqui do taurino, que através desse celebrar minhas pequenas conquistas, eu vou percebendo que eu vou ficando feliz com as coisinhas pequenininhas, que não precisa surgir um acontecimento gigante, que não precisa surgir um caminhão de dinheiro, que não precisa surgir um grande amor que tire o fôlego. Não, não. Eu consigo, através dos meus pequenos passos na minha própria vida, ir alcançando as vitórias que eu quero, devagarzinho, sem pressa. E isso vai me trazendo um furor, uma nova paixão pela vida, porque eu percebo que só depende de mim. Tá aí a ideia de autorresponsabilidade que eles estavam me dizendo na meditação. Eu sou responsável por criar a minha felicidade e descobrir isso me leva a esse furor, essa paixão pela vida. Agora eu tenho sede de viver porque eu já me conheço o suficiente para conhecer os meus impulsos e como eu reajo a certas coisas. E agora que eu me conheço, eu posso ou lapidar o meu próprio comportamento para alcançar aquilo que eu quero, ou direcionar muito bem o meu comportamento para os lugares onde esse comportamento é permitido, aceitável, entendível. Eu uso daí então essa minha paixão pela vida renovada aqui para ir atrás do que eu quero. Verdade. Cartas pulando. Alguns taurinos aqui ainda refletindo sobre o passado. E tá tudo bem, tá, taurino? Tá tudo bem. Na mesa aqui eu tenho uma carta de número 6, uma carta de número 3 e uma carta de número 1. Então eu formo o número 10 aqui, tá? Número 10 no tarô, encerramento de ciclo. Ah, mas só fala de encerramento de ciclo. Às vezes é um entendimento pequenininho assim que encerra um ciclo na nossa vida. Até porque a gente tem tantas áreas na nossa vida que nem a gente consegue distinguir que área é área. Às vezes, um entendimento assim de uma situação encerra aquele ciclo daquela situação. Às vezes eu entender que eu devo pagar a minha conta de luz 3 dias antes de vencer, ao invés de 3 dias depois, já faz eu andar para frente, porque eu entendi uma coisa que não me prejudica mais. Encerrei aquele ciclo ali, que antes me prejudicava. Às vezes são pequenas coisinhas, como aquelas que a gente estava falando aqui. Comemorar as pequenas coisinhas, os pequenos aprendizados. São esses passinhos pequenininhos de facilitar a própria vida, de olear as correntes do funcionamento da nossa vida para que a coisa flua de maneira mais tranquila, que vai levando a gente aos poucos para a felicidade e não aquele caminhão de dinheiro que eu disse. Tá? É aquela coisa de eu perceber que eu tenho que aperfeiçoar certos mecanismos da minha vida para que eu não tenha preocupações. E consiga, sim,
usar esse tempo que eu usaria antes para as preocupações, para ir construindo a vida que eu realmente quero. No fundo do baralho, o 4 de paus, eu ainda sonho com uma relação tranquila, uma relação de vitória entre duas pessoas, uma relação que tenha carinho, que tenha amor. Uma relação onde eu não tenha que pedir para que o outro me demonstre alguma coisa. Uma relação em que eu não precise mendigar afeto. Por que eu sonho com isso? Porque tá dentro de mim, eu entrego o meu amoroso pro outro tranquilamente, sem pedir nada em troca. O mínimo que eu podia era receber o mesmo, né? Não. Não vai receber o mesmo enquanto você não começar a fazer por você isso. Fazer pelo outro é fácil quando a gente tá apaixonado. Tem que fazer por si primeiro para ter no interno a vibração correta para aí sim atrair alguém que faça isso por você. Andiamo, senão vai ficar longa essa leitura. Já tá longa. Vamos lá, taurinos. The Death. A morte, tá? Eu tô mudando tudo. Eu sinto aqui que não é nem só uma mudança de estou indo pouquinho por pouquinho. Aqui, com esse pouquinho por pouquinho, eu cresci suficientemente para ter um entendimento que fez na minha cabeça. E aí mudou a maneira com que eu vejo tudo, mudou o panorama de tudo. Para alguns, isso aqui é inclusive mudança física, tá? Mudança de local, mudança de trabalho, mudança de casa, mudança de país. Para alguns isso aqui é inclusive mudança física. Para outros é uma mudança interna do tipo, uou, me caiu uma ficha aqui que agora fez muito sentido e agora isso, aquilo faz muito sentido. E aí eu posso fazer o quê? Aquele 10 que eu falei aqui. Virar a página, mudar de ciclo, porque a carta da morte, ela representa muito uma mudança que virou a vida do avesso de uma maneira positiva, nesse caso aqui, tá? É uma mudança que depois da terra arrasada, começa a surgir um novo dia. Arcano maior, tá? Então, a vida quer que você faça essa mudança, a vida está proporcionando energias e forças para que você dê essa virada de página forte aí, tá? Na verdade, a vida deixou você passar por certas dores, como a gente sempre fala aqui, para que você conseguisse ter o entendimento necessário para subir esse degrau na sua própria escala de evolução. E aí sim olhar a situação de um degrau mais alto e perceber que, uau, agora aquilo e aquilo faz muito sentido. Seguindo aqui. Lembrando que é uma leitura geral, tá, gente? Se quiser uma leitura particular com a sua energia, respondendo às suas questões, aqui na descrição está o meu número de WhatsApp. Ali também está uma indicação minha de terapia de apometria, tá? Com aquela profissional ali, você vai ficar deslumbrado com o tipo de medicina que é essa medicina da alma. Seguindo aqui. Four of Cups. E de momento, então, para esse taurino aqui, não adianta oferecer um grande amor, não. Esse taurino aqui tá se curtindo. Tá planejando outras coisas, tá? Tô zen, tô tranquilo, por enquanto vou ficar com os amores que eu estou construindo no meu interno e também com os meus amigos. Não adianta me oferecer muito outra coisa, porque de momento, fechado para balanço. Essa carta de número 4 é a continuidade dessa primeira carta que saiu pra gente. 13 e um 4. A evolução aqui, como a gente sempre fala, o taurino está caminhando. E está caminhando porque está entendendo, está caminhando porque quer evoluir, porque quer crescer, porque não quer mais passar pelos problemas que passou lá atrás, tá? Então, alguns taurinos aqui estão até com a cabeça nas nuvens aqui, imaginando uma nova vida, imaginando uma nova situação. Os amores que estão me oferecendo de momento são muito poucos, muito raso, muito pouquinho, não me serve. Fico zen, tô num momento de introspecção, aproveitando essa situação toda de pandemia no país e que a gente tem que se recolher. Eu tô aproveitando esse período todo para fazer minha transformação interna,
para entender não só como funciona o mundo, mas principalmente como funciona o meu mundo, porque o meu mundo externo é o reflexo do meu mundo interno. Eu entendendo o meu mundo interno, o que eu entendo? O mundo externo. Tô indo nesse caminho, tá? Tô indo nesse caminho do self-love, do amor próprio, por aí eu vou, porque eu tô buscando aquela firmeza de terra mesmo do taurino. Aquela firmeza de aqui eu posso pisar, aqui eu posso pisar, aqui eu posso pisar. E não um lodaçal, não uma relação rasa onde, apesar de haver pouca água, há muito lodo e eu posso afundar em qualquer momento, porque são turvas as águas que cobrem esse lodaçal. Não quero mais pisar em falso em relação nenhuma, não quero mais não saber onde estou andando. Isso vale para a relação e isso vale para toda a minha vida também, tá? Isso vale para toda a minha vida também. Agora eu estou no comando da situação da minha vida. Respondendo a pergunta do vídeo, tá? De quem é o seu próximo amor, chega aí para você junto com a Roda da Fortuna um rei de paus, tá? Depois que você concluir sua cura. Essas cartas, essas 3 cartas aqui saíram para Capricórnio, mais um signo de terra que eu gravei agora há pouco, tá? Se você quiser dar uma olhadinha na leitura de Capricórnio, então talvez ressoe alguma coisa para você também. Por quê? Porque lá também chega um rei de paus e não só isso. A gente também tem essas outras 2 cartas. Num contexto um pouco diferente aqui, porque aqui você já caminhou, está performando, atuando, trabalhando na sua própria cura. E aí, junto com essa virada de página, que não só a Roda da Fortuna traz, mas a Carta da Morte também, como eu tinha dito antes, chega uma nova pessoa. A gente já vai falar sobre ela, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a Roda da Fortuna e a Carta da Morte juntas, porque aqui eu tenho a representação não só de uma virada de ciclo, mas de uma virada de ciclo, onde finalmente a Roda da Fortuna gira para cima e vira a minha vida do avesso de forma positiva. Ou seja, aquilo tudo que deu errado de uma forma grotesca antes lá começa a dar certo de uma maneira super fácil, é quase como um milagre. É a Roda da Fortuna virada para cima, é a vida que vai em ciclos e em ondas. Em momentos estamos por cima, em momentos estamos por baixo. E é assim que o universo funciona, na lei da vibração e na lei da onda. Tá bom? Um rei de paus é o quê? O rei de paus é um cara cheio de paixão, tá? É meio que um Latin lover. Ele não esconde quando tem interesse em você, ele tem um sex appeal interessante, ele tem aquela paixão bem latina, sabe? Tem aquela questão de não ter medo de demonstrar que está apaixonado. São aquelas relações com reis de paus, aquelas relações que elas iniciam com uma chama, uma fagulha, e o negócio pega fogo, como vocês estão vendo aqui pela cor das cartas, tá? É aquela coisa, vai depender, claro, de como você tem tratado a si próprio, tá? Porque as pessoas estão tratando você como você se trata. Mas, de fato, sendo um rei, é uma pessoa que quer uma coisa séria, porque reis já têm maturidade e não são cavaleiros que ficam indo, vindo, indo, vindo, indo e vindo. Tá bom, Taurino? No começo do mês, eu estou de volta com mais uma leitura geral. E por hoje é só. Beijinho.